Olá! Finalizamos os nossos últimos vídeos respondendo 3 perguntas. Quais os tipos de relação de filiados previstas na legislação? Para que servem essas relações de filiados? E o que essas relações de filiados indicam? Nós afirmamos nos últimos vídeos que nós temos 6 tipos de relações de eleitores diferentes previstas na legislação eleitoral, mais precisamente na resolução número 23.596 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral. Vimos que a principal diferença entre elas guarda relação com o tipo de processamento ou com a fase do processamento em que ela se encontra. Analisamos a relação ordinária e a relação especial. Hoje, vamos dar continuidade à análise das relações de filiados. Mais precisamente, analisaremos a relação interna, a relação submetida, a relação fechada e a relação oficial. Já antecipo de antemão que esses 4 tipos de relação dizem respeito à fase do processamento da relação de filiados. A relação interna, por exemplo, é a relação que contém os dados dos eleitores filiados ao partido político, que dizem respeito a um município específico e a uma zona eleitoral específica. Elas devem ser preenchidas ao longo dos meses e, em regra, são oficializadas nos prazos a respeito dos quais nós já tratamos. Mas repetimos, segundas quinzenas dos meses de abril e outubro de cada ano. Essa é a relação geral, é a relação que serve para gerenciamento dos filiados pelo partido político. O 4º tipo de relação é um avanço do processamento, é a relação submetida. Essa é a relação interna que está em processamento ordinário, ou seja, é a relação interna liberada pelo órgão partidário para processamento pela Justiça Eleitoral, nos prazos que nós já tratamos. Mas lembro que são prazos que devem ser sempre regulamentados através de portaria da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, com a devida antecedência. O 5º tipo de relação é mais um avanço no processamento. Trata-se da relação fechada. É a relação submetida pelo órgão partidário após o encerramento do prazo legal que tratamos. Após o encerramento do prazo destinado ao fornecimento de dados para a Justiça Eleitoral. Ela é chamada fechada por motivos óbvios. Nesse período específico, não é possível realizar nenhum tipo de alteração com relação às informações que já estão registradas. Por fim, nós temos o 6º e último tipo de relação, a relação mais importante, que é a relação oficial. Essa é a relação que ultrapassou todas as fases de processamento. A fase interna, a fase de ser submetida, de estar fechada, e agora ela é uma relação oficial. É a relação fechada que, após o processamento, após a desconsideração de eventuais erros identificados no processamento, ela será publicada pela Justiça Eleitoral. E aqui é importante a gente lembrar, quando a gente diz publicada pela Justiça Eleitoral, diante da sistemática do sistema filia, nós podemos dizer que é a relação que ficará disponibilizada no módulo consulta pública do sistema filia. Então, todos aqueles que tiverem interesse em se candidatar a determinado cargo eletivo, a relação oficial é a relação que serve não apenas para fins de consulta, mas também para fins de prova de filiação. Então, todos os interessados devem necessariamente estar atentos para que o seu nome conste na relação oficial dentro do prazo mínimo de 6 meses de filiação partidária que é estabelecido pela legislação eleitoral. Digo isso porque
Já falamos que a omissão do nome do filiado nesta relação oficial não inviabilizará por completo o seu registro de candidatura, desde que ele possa demonstrar a sua filiação por outros meios de prova. Citamos até que alguns tribunais já aceitaram a certidão da composição da comissão executiva do órgão partidário. Mas vale lembrar que numa corrida eleitoral com prazos tão curtos, é importante que nós possamos diminuir a maior quantidade possível de dor de cabeça. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.